Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar é comprar bem. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. É um mistério, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou a jornalista Renata Appel e está no ar o programa Consumidor RS, Informação, Educação, Comunicação e Direitos do Consumidor. O Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Estamos sintonizados no canal BA 20520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26526 e também em tempo real para o mundo todo no portal do canal BA na internet. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência.
Veja nesta edição. Especialista na área médica alerta que a saúde da mulher deve ser pauta o ano todo. Estilo de vida saudável e prevenção podem ser fundamentais na hora do diagnóstico. Passados 2 anos da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e 4 de sua existência, qual o balanço que podemos fazer de sua observância no Brasil? E de que maneira a LGPD impacta nas concessionárias de veículos automotores? O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A campanha Outubro Rosa terminou, mas os cuidados com a saúde da mulher devem permanecer o ano todo. O alerta é do especialista Dr. Lúcio de Carli, do MediCenter, que nos concedeu uma entrevista exclusiva a respeito. E hoje a nossa entrevista é com o Dr. Lúcio de Carli. A gente vai falar sobre um assunto que não sai da nossa pauta, mesmo já tendo passado o Outubro Rosa, doutor, conhecido como o mês de prevenção contra o câncer de mama. Vamos falar um pouquinho desse assunto que abrange aí a maior parte do universo feminino e os pacientes em geral. Boa tarde, meu nome é Lúcio de Carli, sou médico radiologista especializado em diagnóstico por imagem da mama. Então, eu acho que é bem pertinente essa colocação que tu fizeste, Nanda, porque particularmente nós estamos vivendo num momento em que houve um retardo muito grande no diagnóstico, no programa de rastreamento no mundo inteiro para o câncer de mama. E isso resultou em, quando a população voltou a procurar fazer os seus exames, a gente começou a detectar casos avançados que antes não eram usuais. Então, eu acho que é muito oportuno a gente estender esse Outubro Rosa de 2022, porque nós continuamos atendendo pessoas que fizeram seus últimos exames em 2018 e 2019. E, com certeza, essa não é uma boa prática, né? Então, acho que é bem prudente a gente estender um pouquinho mais esse... Lembrando que a gente está aqui no Mãe de Deus, que fica na José de Alencar, em Porto Alegre, mas que também temos uma unidade de diagnóstico lá na Soledade. Sim, lá no MediCenter nós temos a medicina diagnóstica, né, que é um serviço de radiologia completo, né, de diagnóstico, inclusive na parte de mama, né, onde a gente fia e alguns procedimentos invasivos de biópsia particularmente, né. Então é um serviço bem completo, muito agradável, muito bacana de trabalhar. É importante que a gente tenha essa consciência, nós mulheres principalmente, de fazer o autoexame. Houve um burburinho, não sei se o senhor concorda com isso, que o autoexame seria algo meio complexo, porque a pessoa achou uma coisinha, já fica nervosa, acha que tem um diagnóstico, não é bem por aí. Enfim, alguns médicos defendem que se vá direto fazer a mamografia, uma ecomamária. Não, eu acho que o autoexame faz parte do rastreamento, né? Então, a gente não deve abolir essa prática. Eu sou a favor de incentivar e ensinar as mulheres como se faz o autoexame, e não assim pedir para que não façam. Isso que tu falaste é verdade. Algumas vezes as pessoas se assustam com alguma alteração que a mama tem, uma área mais sensível, uma área nodular. A maioria das vezes não é nada. Não é nada significativo. Mas é muito importante que a pessoa faça o autoexame, conheça suas mamas, porque, com certeza, o dia que surge um câncer, que ninguém quer, o aspecto palpatório, assim, a sensação do nódulo do câncer, ele é diferente de qualquer outra coisa que aconteça na mama ao longo da vida da mulher. Então, eu acho que faz parte, é importante, e a gente incentiva que seja feito o autoexame, sim. Outra questão importante a gente mencionar também, antigamente, a notícia de se ter um câncer de mama era uma sentença de morte. Acabou a vida. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, que o tratamento está muito avançado, a tecnologia está aí para isso. Eu pego um gancho da pergunta anterior, né? Eu acho que vale a pena complementar. O autoexame não substitui os exames de rastreamento, né? Porque a detecção precoce do câncer de mama é extremamente importante.
E as curvas de sobrevida na detecção precoce, quando a gente fala precoce, é um câncer mínimo, um câncer com menos de 1 centímetro, sem comprometimento de axila, sem metástases a distâncias, a chance de cura é uma palavra dura na oncologia, né? Mas as chances de sobrevida longa são muito grandes. Então é muito importante a procura de exames, fazer seu autoexame, consultar o seu ginecologista, seu mastologista eventualmente. E realmente hoje os tratamentos que se tem para câncer de mama são absolutamente incríveis. O avanço nas terapias são muito claras e evidentes, assim, muito boas. Em relação à questão estética também, ter que retirar, fazer uma mastectomia, em último caso. A tendência é cirurgias cada vez menos agressivas, né? A mastectomia hoje é uma opção em situações muito especiais, que tem a ver também com o risco que a paciente tem ou não de vir desenvolver um outro câncer, ou que ela já tem um risco estabelecido para câncer de mama, não tem ainda o diagnóstico, mas ela acaba tendo que fazer a mastectomia, e o caso mais notório que nós temos até hoje, que se fala da atriz Angelina Jolie. É uma situação extrema e de exceção. Mas as cirurgias tendem a ser cada vez mais conservadoras, e aquele medo, né, aquele estigma da mutilação, a gente não está mais vendo como se via até há 15, 20 anos atrás. Né? Outro fator importante é essa questão do autoexame, enfim, a gente falou, as questões hormonais da mulher influenciam bastante também. A gente sabe que nem todo carocinho ali, estou com câncer, não é bem por aí. Calma, que ainda tem outros exames a serem feitos. Como eu citei anteriormente, pelo contrário, a maioria das vezes, esses nódulos que as mulheres sentem, principalmente quando eles crescem de um dia para o outro, isso é muito comum, a gente recebe, o paciente vem muito assustada, né? Estou com um nódulo que apareceu ontem. Isso normalmente é coisa benigna, né? Então, isso que é importante. Por isso que a gente incentiva que a pessoa conheça a sua mama, né? Faça seu autoexame. Mas a maioria das vezes são situações benignas. Nódulo benigno de mama, cistos, que são os nódulos com conteúdo líquido, isso mais da metade das mulheres tem. Isso é o nosso dia a dia, a gente vive vendo isso, né? Todos os dias o radiologista de mama fica fazendo diagnóstico de nódulos benignos. Eu, inclusive, tive, por isso que eu te pergunto, a gente tende sempre a pensar no pior. Inclusive, falando do meu caso em específico, não tem mais aquela coisa de idade, é só depois dos 45, 50 que se vai fazer uma mamografia. Hoje em dia, indicado a partir dos 40 anos, a mulher tem indicação para fazer. O início do rastreamento para o câncer de mama, para a população em geral, sem risco, sem maiores fatores de risco, varia muito no mundo, em diferentes países. Normalmente, a partir dos 40, alguns países 45, e alguns países até 50 anos de idade. Aqui no Brasil, nós temos 2 Brasis, como a gente fala, né? As pacientes que têm acesso à saúde complementar iniciam aos 40. E as pacientes do SUS a partir dos 50. Então, isso passa por uma discussão de política pública e que, né, vai muito além de uma conversa, assim. Mas, basicamente, assim, o ideal é começar a partir dos 40, para a população em geral. Para pacientes que têm fator de risco, e quando a gente fala fator de risco, inclui entre outros, né, história familiar de câncer de mama, e isso, quando fala história familiar, não é assim a avó com 80 anos. Porque o câncer de mama na pessoa idosa é uma situação, vamos dizer assim, natural. O câncer de mama é um câncer que, entre os fatores de risco básicos, está a idade. É um câncer tipicamente da idade, né? O que não é usual é uma mulher ter câncer de mama aos 38, 35. Isso denota um risco genético que algumas vezes a gente consegue detectar e medir esse risco, e outras vezes não, ainda não, né? Essa parte da genética está evoluindo muito. Então, o ideal é iniciar aos 40, né? Se tem algum risco associado, que quem vai calcular ou dar esse risco é o seu ginecologista, o seu mastologista, ou o radiologista pode eventualmente, né, emitir alguma opinião e começar mais cedo ou não, se é necessário.
E isso também inclui hábitos saudáveis, tabagismo, sedentarismo, alimentação. Isso influencia, doutor? Sim, como eu falei, assim, entre os fatores de risco, vamos chamar básicos assim, para o câncer de mama, está ser mulher, né? Não significa que o homem também não tenha câncer de mama, né? É possível que o homem desenvolva câncer de mama. A faixa etária, então, quanto mais idosa, maior é o risco. Então, muitas vezes a gente recebe perguntas de pacientes assim, com 75, 80 anos de idade. Doutor, até que idade eu tenho que fazer esse exame? Eu acho que eu não preciso mais, né? Eu disse, não, enquanto a senhora estiver com uma boa expectativa de vida, uma boa saúde, tem que continuar fazendo seus exames. Quanto a hábitos, né, sem dúvida, a obesidade está diretamente ligada também ao câncer de mama, ao aumento da incidência. Então, é muito importante a manutenção de um peso. A atividade física é outro fator extremamente importante. Tem inúmeros trabalhos já provando o que se sabia, né, até anos atrás, a atividade física é bom, mas a atividade física ela chega a ter efeitos tão benéficos quanto alguns tipos de medicação para câncer. Então, é extremamente importante, né, em todas as situações. Tabagismo, né, o uso abusivo de álcool, todos são fatores que vão se somando e que colaboram para aumentar a incidência do câncer na pessoa. Então, toda a manutenção de um hábito saudável é extremamente importante. Mudança de hábitos, né, de alimentação, de atividade física, sono, aquelas coisas que são básicas na vida da gente, né, tem que cuidar. Após o diagnóstico, começou o tratamento, existe um prazo pré-determinado? Depende da extensão? Como é que funciona isso, doutor? Hoje, a abordagem para o câncer de mama varia muito, né? A medicina está ficando cada vez mais personalizada. Então, existem pacientes que fazem antes a cirurgia e depois o tratamento, que pode ser apenas local, com radioterapia, ou com quimioterapia, ou hormonioterapia. E tem outras pacientes que fazem antes a terapia sistêmica e depois fazem a cirurgia com radioterapia ou não. Algumas colocam prótese no mesmo momento, em caso de mastectomia, como a gente comentou antes, né? Nos casos onde é necessária a mastectomia, algumas vezes se coloca a prótese antes, logo no mesmo momento da cirurgia, outras vezes se coloca depois. Então, varia muito, assim. É muito comum, assim, no início do diagnóstico, naquele momento ruim, que é o momento do diagnóstico. O pior que tem é enquanto a paciente não sabe qual vai ser o tratamento e qual as possibilidades dela, as incógnitas, né? E a extensão. E a gente tem também, inovador agora, a questão do chip em relação à radioterapia. Não sei qual a tua opinião em relação a esse tratamento. O chip? É como se fosse um implante. O que eu não sei se está falando se é a questão de um tipo de implante de mama que tem um chip. Esse aí ele serve puramente para determinar a pressão interna do implante. Então ele faz uma detecção precoce de ruptura, de falha dele. É mais nesse sentido. É o implante que eu conheço, que é a parte da questão estética. Mas não em termos de tratamento. Né? Ele é um chip que detecta alteração de pressão interna, então, consequentemente, a pessoa consegue detectar uma falha, uma ruptura precoce dele, evitando, assim, algum extravasamento de silicone para tecido adjacente, mas nesse sentido. Né? É que eu acredito que para a mulher mexa muito com a questão da autoestima, o seio. Chegar nesse limite, assim, de ter que fazer uma mastectomia deve ser algo muito doloroso. É uma das primeiras perguntas que as mulheres fazem. Na verdade, acho que a primeira é o cabelo, né, Nanda? Primeiro é o cabelo, a primeira preocupação que tem. A questão da mastectomia é interessante, porque eu não sei te dizer qual é a proporção, mas uma boa quantidade de mulheres, quando elas ficam sabendo o diagnóstico, a primeira coisa que elas fazem é querer tirar a mama ou tirar as duas. Então, mas é aquele momento hiperreativo. E depois, então, com uma boa conversa com um mastologista, com um oncologista, elas acabam, com os argumentos que se tem, que são muito robustos, elas acabam se convencendo que não é necessário. Agora, volto a falar, naqueles casos onde é indicada a mastectomia, realmente
Aí prejudica, tem aquela questão toda da feminilidade, então é um momento bem difícil. Mas, como te disse, também por isso a mastectomia é uma das últimas opções que se tem. Não só por questões estéticas, mas também de necessidade ou não de se fazer o procedimento. Muitas vezes, uma cirurgia conservadora, né, que mantém a mama, a maioria das vezes ela tem o mesmo prognóstico de tu retirar a mama inteira. Por isso que não se faz mastectomia assim, a reveria. Né? Então, e até em relação a essa coisa do cabelo que o senhor falou antes, a gente sabe que agora também existem tratamentos em conjunto que fazem com que a queda não seja tão extensa, enfim. Sim, além dos esquemas têm ficado cada vez menos tóxicos, ou aqueles esquemas mais tóxicos têm sido menos utilizados, existem também, o mais que se sabe são as toucas térmicas, né? que ativam a circulação e mantêm assim, a circulação e a irrigação sanguínea no couro cabeludo, e estimula, não só fortalece aquele folículo que está lá, como estimula um crescimento rápido. Existem também aquelas outras, o que se faz muito são as peruqueiras, né? Que elas retiram o cabelo da mulher e fazem uma peruca para ela utilizar enquanto o cabelo não volta ao normal. E a gente vê resultados incríveis de vez em quando, as pessoas chegam com o cabelo que tinha antes, né? É muito interessante, mas essa touca térmica é muito interessante e funciona muito bem. E já temos disponíveis aqui em Porto Alegre. Outra questão que quem está aí nos assistindo, se possivelmente ou passou por algo do tipo, sabe que essa questão emocional conta muito. A gente está positivo, teve um diagnóstico, mas pensar positivo, saber que a gente está com o respaldo de uma medicina incrível na atualidade, contando com vocês, um diagnóstico rápido, eficiente, eficaz, e pensar na melhora, irradiar coisas boas, porque somos átomos, parece que tudo que a gente pensa e logo atrai. Faz sentido, doutor, isso para a medicina? Milagres existem? Eu acho que a física quântica já pode explicar muito bem isso, né? Eu acho que aquelas frases clássicas que a gente tem na vida, o budismo tem, né? De pensamentos positivos atraem coisas positivas e vice-versa. Então, acho que esse é o momento que a pessoa tem que buscar todas as forças, os recursos, a família, seus cônjuges, eventualmente um apoio psicológico, psiquiátrico, e não deixar se deprimir. É muito fácil nós falarmos isso, né? Para quem não viveu isso, graças a Deus, né? Não vivemos. Mas naquele momento que a pessoa tem um diagnóstico, a gente percebe nitidamente assim, o grau de estresse e depressão que a pessoa fica, né? Nós recebemos, eu faço a parte, o radiologista é aquele momento do diagnóstico, né? Nós que fazemos a biópsia, nós que colocamos a demarcação, o fiozinho metálico para depois ir para a cirurgia ser retirado. Então a gente transita naquele momento que é o pior, que é o do diagnóstico, das incertezas do que vai acontecer com o meu cabelo, com a minha mama, ou a mulher já tem filha, então ela já fica preocupada em minha filha, como é que vai ser, já que eu tive câncer. Então é um momento muito, muito conturbado. Agora, a gente vê assim, pessoas com o passar do tempo, eu tenho pacientes que eu fiz a biópsia há quase 20 anos atrás, que continuam vindo aqui fazendo os exames. É impressionante como as pessoas mudam, reagem, encaram a vida de outra forma. É muito, muito legal ver isso, né? A reação da pessoa. E é possível, sim. Nós acho que nós temos forças. Todo mundo acaba encontrando uma força, né, naquele momento pior, que nem imaginava que tinha. Então, eu acho muito bacana a gente ver isso, sabe, acontecer na vida das mulheres, assim. E nós poderíamos ficar falando aqui horas e horas sobre esse assunto que é engrandecedor. E como todo diagnóstico ruim, também situações ruins da nossa vida, a gente sempre tira o melhor. Essa é a lição. Encerro com o Dr. Lúcio De Carli, aqui diretamente do Mãe de Deus, Fernanda Appel, para o Consumidor RS. Faremos um rápido intervalo. Veja a seguir. Passados 2 anos da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e 4 de sua existência, qual o balanço que podemos fazer? Nós já voltamos. Saúde
Saúde é importante para todo mundo, inclusive para o mundo. Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente. Desde 1967, nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões. Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente, nossos parceiros, nossos clientes e nossa casa. Sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem e menos do que amanhã. Saúde, bem-estar. Para nós, cuidar de todos é cuidar de cada um. Todos Bem, a plataforma de sustentabilidade do Grupo DIMED. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta a Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Passados 2 anos da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e 4 de sua existência, qual o balanço que podemos fazer de sua observância no Brasil? De que maneira a LGPD impacta nas concessionárias de veículos automotores? Empresa, concessionária que ainda não se adequou, como deve proceder? O que falta para que essa tão importante lei seja observada e exigida no Brasil? Hoje a gente está aqui na FenaBrave Sincodiv RS
com os advogados e assessores, o Dr. Paulo Germano e a doutora Iris Russovski. A gente vai falar um pouco de lei de proteção de dados, mas antes disso, eu quero que você que está aí nos acompanhando em casa saiba um pouquinho mais da trajetória deles. Eu vou começar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, por favor, dá uma explanada aí do que a gente pode esperar hoje para essa entrevista. Obrigado, Fernanda. Um abraço aos nossos assinantes, aqueles que nos acompanham. A minha trajetória ela se confunde muito desde o tempo em que eu me formei no âmbito acadêmico. Faz 27 anos que eu sou professor, já lecionei diferentes disciplinas, mas mais recentemente, numa universidade americana, eu estou lecionando a disciplina de Direito e Novas Tecnologias, que abarca muito, é claro, daquilo que hoje nós nos propomos a falar, né, nesse nosso canal, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Basicamente, hoje, a nossa consultoria, a D2L, Consultoria Empresarial, ela lida muito com a implementação de projetos de LGPD nas mais diferentes empresas, independentemente do tamanho dessa corporação. E agora a doutora Iris vai contar um pouco do seu currículo para você, telespectador. Então, eu sou advogada, atuo na parte de direito digital. Estamos atuando bastante na nossa consultoria, D2L, consultoria empresarial, com a parte de compliance, proteção de dados e ESG. E justamente é isso que o nosso objetivo hoje é esclarecer alguns pontos relacionados ao impacto dessa nova lei dentro das concessionárias de veículos. Eu já vou aproveitar esse gancho, então, e perguntar para a doutora, passado 2 anos da lei, doutora, qual é o balanço que a gente faz? Então, a gente ainda tem uma resistência muito grande do mercado em relação às normativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Infelizmente, ainda existem aqueles que acreditam que a lei é algo que não vai pegar, é uma lei para inglês ver, né? E existe ainda uma resistência, a questão da pandemia, a questão de disponibilização de orçamento para adequação das empresas, né, de uma forma geral, a essa nova legislação, mas de uns meses para cá a gente tem visto um movimento em razão de algumas alterações que ocorreram. Primeiro, a autoridade responsável pela fiscalização ela passa a ser uma autarquia especial. Isso dá uma autonomia orçamentária, financeira, administrativa dessa autarquia e com isso surgem normativas no tocante a questões relacionadas à aplicação das multas, porque essa lei ela prevê multas bastante grandes, bastante volumosas, e que, eventualmente, podem, se aplicadas, podem, inclusive, prejudicar o desenvolvimento, né, o andamento das empresas. Então, a gente verifica, né, que existe, sim, esse movimento, e isso tem despertado um interesse, né, uma preocupação das empresas. Se diz que em torno de 20% das empresas brasileiras hoje realmente estão preocupadas com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem 80% das empresas ainda em um processo não iniciado ou em um processo bastante primário, né, de adequação. Doutora, eu queria também aproveitar e falar a respeito do nosso setor. De que maneira impacta aí nas concessionárias? O setor relacionado às concessionárias é um setor diretamente impactado porque nós lidamos com diferentes espécies de dados pessoais. Nós lidamos com dados pessoais, como, por exemplo, os mais comuns, como nome, CPF, identidade, entre outros, até dados pessoais sensíveis, que dizem respeito, por exemplo, a questões relacionadas à saúde. Então, nesse sentido, justamente porque o nosso setor ele é um setor que trabalha essencialmente com os dados das pessoas, com os compradores, com os clientes, com aqueles
fornecedores, com os prestadores de serviços, evidentemente que nós precisamos estar atento a esta legislação. E, nesse sentido, a gente acompanhou, tão logo a lei entrou em vigor, e aqui nós precisamos registrar, ela entrou em vigência em plena pandemia, né, no ano de 2020 e 2021, houve algumas modificações, houve alguns movimentos importantes, mas, de fato, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é esta autarquia, que ainda está em processo de estruturação no Brasil, ela ainda não tomou medidas ostensivas. O que nós devemos entender por medidas ostensivas? Uma fiscalização mais efetiva e as sanções, punições para aqueles que desrespeitam a lei. Então, primeiro, as concessionárias precisam sim se preocupar com esta Lei Geral de Proteção de Dados, porque mais cedo ou mais tarde, e nós estamos nos aproximando do momento, elas terão uma intensa fiscalização justamente pela quantidade de dados pessoais que elas acabam amealhando em seus cadastros. Professora, pegando um gancho agora, para a gente fugir desse poder de polícia, as concessionárias, as empresas que ainda não se adequaram, qual seria a solução? A solução é iniciar o processo. É muito importante a gente ter um início do processo, porque a gente verifica que até mesmo essas fiscalizações, elas, por parte das que já aconteceram, elas levam muito em consideração o que já foi feito dentro das empresas. Então, assim, quando elas chegam em uma empresa, ou elas verificam uma inadequação de um site, isso já aconteceu, inclusive por atuação do PROCON. Os PROCONs, de uma forma geral, eles têm atuado muito junto com o Ministério Público, enquanto essa autarquia ela está se estruturando, está se organizando para ter essa fiscalização ostensiva. E aí o que acontece? Os PROCONs, eles questionam as empresas. O que vocês têm relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados? O site de vocês, como é que está funcionando? Como é que vocês estão lidando com o princípio da transparência? Vocês estão avisando aqueles clientes de vocês os dados que vocês estão coletando, para qual finalidade? Vocês têm respeitado essas diretrizes que são diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados? E aí é muito importante a gente ter um início desse processo, porque a gente consegue mostrar a nossa preocupação com a lei, com essa nova normativa e a nossa boa-fé, dentro de todo esse processo. Então, é fundamental iniciar. E também, seguindo a respeito da lei, a gente sabe que é uma lei de extrema importância, doutor. Como fazer com que ela seja mais abarcada pela sociedade, mais compreendida? Existe o lado da punição, que é sempre uma ameaça. O empresário e a sociedade, de uma forma geral, se preocupam muito quando, na verdade, nós temos uma situação em que pode ensejar punição, multas. Basta que nós vejamos a nossa situação no trânsito. O trânsito, a principal preocupação das pessoas, por incrível que pareça, não é exatamente com a sua segurança, mas com as eventuais multas de trânsito que se sucedem. Nós precisamos entender essa lei e o empresário precisa compreendê-la, e nós ficamos muito satisfeitos que o Sincodiv e a FenaBrave estejam efetivamente dentro desse programa para fazer com que nós nos conscientizemos de que tão importante quanto evitar multas, sanções, penalidades, é nós criarmos um ambiente de austeridade no âmbito interno da corporação e também, evidentemente, nas suas relações exteriores. Tenho a mais absoluta certeza que o cliente de uma concessionária ele vai se sentir muito mais seguro, ele vai estabelecer uma relação muito mais aprazível quando ele percebe que os seus dados pessoais estão merecendo por parte daqueles que estão abrigando nos seus cadastros as suas informações, essa quantidade de dados de maneira
austera, de maneira segura. Nós vivemos num ambiente hoje, e todos sabemos que é a mais absoluta verdade, em que a todo instante nós estamos submetidos a fraudes, né? As redes sociais, o ambiente digital nos catapultou, lamentavelmente, para esse tipo de risco. E, evidentemente, que esses riscos se potencializam na medida em que hackers, fraudadores, acabam manipulando os nossos dados pessoais de maneira indevida. Então, vamos começar o processo, é uma sugestão que eu dou, não se trata de algo extremamente oneroso, não pensem que é algo muito difícil, mas é preciso começar. Lembrando que os advogados estão aí para isso. A gente faz à frente aí dos direitos, contar um pouquinho para as pessoas. Não se desesperem, busquem ajuda. Não é feio pedir ajuda. Exatamente. E uma questão bastante importante que eu acho que a gente tem que esclarecer, que a implementação das empresas para com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados é uma atividade que implica a advocacia, né, conhecimentos jurídicos, ajustes de documentos, mas também uma atividade vinculada à segurança da informação. Então, aspectos relacionados à segurança da informação, eles são muito importantes, né? E a gente diz que é uma atividade transdisciplinar, né? Que ela anda na área jurídica, junto com a parte do pessoal especializado em tecnologia da informação, espectro da segurança da informação, e que a gente precisa da conversa dessas duas áreas, né? Porque não basta a gente ajustar documentos se a gente não tiver, eventualmente, a implementação das medidas técnicas relativas à segurança da informação. Essa fala da colega realmente traz essa ideia de que não é só o direito, inúmeras áreas trabalhando em pró de transparência. Exatamente, né? Conforme nós comentávamos anteriormente, a tecnologia está muito presente nesta lei, porque hoje, quando nós acessamos uma página na internet, ali existem uma série de informações que estão vinculadas a determinados programas, softwares. E, evidentemente, não será apenas e tão somente o advogado formado em direito que será capaz de resolucionar todos os problemas. Agora, por outro lado, sem um advogado não se faz uma implementação adequada. E eu aqui gostaria de chamar a atenção porque não invistam em programas de implementação que prometem uma solução mágica em 24 horas. Não é assim que as coisas se comportam. É um processo que, dependendo da estrutura da corporação, ele é demorado, mas é preciso iniciá-lo. E iniciar, sim, de acordo com o conhecimento e estabelecendo no ambiente interno da empresa, da nossa concessionária de veículos, uma mentalidade da proteção de dados como algo que vai nos distinguir no mercado. Por isso, a importância de um bom profissional para realizar essa questão, porque a gente sabe que tem todo um passo a passo. Como é que funciona isso, doutor? Então, é muito importante a gente ter um profissional qualificado, que tenha expertise, tenha especialização na área de proteção de dados. A gente verifica aí muitos colegas, né, que acabam, como eu lido com contratos, eu posso fazer esses ajustes e aí depois, se for necessário, a gente dá uma melhorada, né? Não rola. Não, né? Então a gente verifica, inclusive, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente teve que fazer um retrabalho, né? Por quê? Porque a empresa começa com um ajuste contratual, só que a gente verifica que esse ajuste contratual ele não é suficiente. Então, aquela empresa ela vai ter que fazer todos os ajustes novamente, né? A gente vai ter que verificar e adequar, né? Novamente, revisar de uma forma geral. Tá? Toda essa questão. Então, é muito importante, se é para começar, que a gente já comece da forma certa. Porque senão a gente acaba perdendo tempo
tempo é dinheiro, né? E aí acaba, muitas vezes, a gente tendo que fazer tudo novamente. Ou seja, é um processo que tem que ser bem feito. Não adianta querer fazer pelo mais fácil, que vai ter trabalho dobrado. É um processo relativamente complexo, mas ele é factível, ele é realizável. Né? As pessoas às vezes se assustam. Poxa, tem todas estas fases, tem todas essas etapas, tem tantas entrevistas para serem realizadas. Sim, é verdade. Mas um bom consultor, uma boa consultoria, um bom escritório saberá fazê-lo da maneira mais adequada possível. O que mais me preocupa, na verdade, é quando as pessoas pensam, por exemplo, que se adequar à LGPD é apenas e tão somente colocar uma política de privacidade no seu site, né? E muitas vezes essa política de privacidade ela é replicada de um outro site, como sendo uma cópia, um plágio. E aí as pessoas acham, não, está tudo certo, eu estou seguindo a LGPD, está aqui o artigo da LGPD. A política de privacidade é apenas um documento, um importante documento, que precisa ser elaborado e adequado de acordo com a empresa e não simplesmente copiado de um outro site, como muitas vezes nós acabamos observando. Existem mais de 50 documentos que podem e devem ser elaborados numa política, num processo de implementação completo. Desde o uso do WhatsApp, que às vezes as pessoas acham, eu me comunico por WhatsApp, uso o meu WhatsApp pessoal para os interesses da empresa. Bom, vamos regular o uso desse aplicativo para os fins e os interesses da empresa. Mas precisa? Precisa, até para eventuais reflexos, por exemplo, na área trabalhista. Né, do sujeito estar se valendo de um documento, de um instrumento de tecnologia pessoal em favor do trabalho. Então, são pequenos detalhes que certamente uma adequação completa, uma adequação que esteja preocupada com essas minúcias, ela saberá fazer o levantamento. Doutora, a adequação, sem sombra de dúvida, é fundamental. E, como o colega falou, evitando futuros problemas, que é o que a gente menos quer. Exatamente. Outro ponto que é bem relevante, né, a adequação é o início. Mas a gente sempre diz que a Lei Geral de Proteção de Dados, esse processo, ele inicia, mas ele não tem fim. Por quê? Porque a gente sempre vai ter que ir buscando, né, atualizar, por exemplo, nossa política de privacidade, nossos documentos, nós temos novas normativas. Então, é um processo constante. A gente sempre diz, a adequação da empresa à privacidade, à Lei Geral de Proteção de Dados e às diretrizes de privacidade e proteção de dados é uma nova cultura, né? E essa nova cultura, ela causou e está causando uma ruptura. Então, a gente tem que fazer um trabalho que a gente diz de formiguinha, né? A gente vai começar, a gente vai ter um processo inicial de implementação, mas existe questões que devem ser continuadas. Por exemplo, treinamentos contínuos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados para a inserção dessa nova cultura dentro das corporações, né? A gente precisa treinar os nossos funcionários. Por quê? Porque a gente sempre diz, é um tripé. A gente tem a parte de tecnologia, a gente tem a parte jurídica e a gente tem a parte de pessoas. Normalmente, os problemas relacionados a vazamento de dados, incidentes de dados pessoais, ocorrem com as pessoas, né? Porque a pessoa, eventualmente, perdeu um documento ou perdeu um equipamento, um pendrive. Então, a gente precisa ter esses treinamentos para a inserção dessa nova cultura nas pessoas. E como o direito e o cotidiano, vivo e sempre se atualizando, com certeza, doutor. Sim, a lei é muito viva, né? Não é aquela lei que fica indexada, que fica imóvel. É uma lei que vai se aperfeiçoando, ela vai sendo melhorada desde 2018, quando ela foi sancionada, até ela entrar em vigência em 2020,
e aos dias de hoje já aconteceram muitas mudanças. E a principal mudança que precisa acontecer nessa virada de chave é o empresário se conscientizar que não é apenas uma obrigação, é também um elemento de valorização da imagem da empresa. Nós já temos percebido em diferentes ramos, em diferentes atividades, empresas ganhando mercado justamente porque demonstram esse tipo de austeridade e cuidado com os dados dos seus clientes. Tá aí, credibilidade, justiça e informação. Eu finalizo com esses valores da FenaBrave e Sincodiv. Fernanda Appel, para o Consumidor RS. E nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma abençoada semana. Se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br. Link Registre aqui sua reclamação, no alto à direita da home. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito, de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br e no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Guarida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Restaurante Sesc. Refeições caseiras preparadas com ingredientes frescos. Muito sabor e qualidade que cabem no seu bolso. Cozinha equipada com ambiente seguro e acolhedor. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Buffet com diversas opções para seu almoço. E equipes capacitadas com nutricionistas para garantir a melhor refeição. Conheça nossos restaurantes. Acesse sesc-rs.com.br/restaurante. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.
tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul.